Irmãos, para mim é um imenso prazer estar aqui com todos os nossos irmãos e sempre quando tem algum evento especial aqui nessa igreja aqui, quando a minha esposa vem, eu faço força também para vir, porque eu estou amarrado a ela, irmãos. Se ela vir, quem tem que dirigir sou eu. Então ela não pode vir sozinha, então eu tenho que vir com ela. Mas mesmo assim, irmãos, a gente vem, a gente faz esse esforço por uma causa boa, que é em benefício à igreja e é em benefício também a mim próprio. Porque hoje o benefício você só se encontra na casa de Deus, irmãos, porque aí fora você não encontra benefício nenhum. Você não encontra benefício nenhum. Aí fora você só encontra dor, sofrimento, tristeza. E os minutos que você tem, ou as horas que você tem para frequentar a igreja, não deixe de frequentar, irmãos, porque a igreja é o melhor lugar do mundo. Se aqui não for o melhor lugar do mundo, eu não sei aonde que é o melhor lugar então, irmãos. Mas eu agradeço muito essa oportunidade e eu estarei falando aqui um pouco e quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E, irmãos, eu gostaria sempre, quando eu prego, eu sempre faço os agradecimentos, irmãos. Porque agradecimento, ele nunca é demais e a gente sempre tem que agradecer por tudo aquilo que a gente vê, por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente ouve. E eu quero agradecer o casal ali, tá? Por vocês terem louvado o Senhor, esses belíssimos hinos aqui. E que Deus possa abençoar grandemente o seu ministério, porque eu tenho certeza que se Deus abençoar o ministério de vocês, nós iremos ter bastante música linda como vocês. A nossa diaconisa Pedra também ali, que louvou ao nosso Senhor, também. E também a gente não pode deixar de agradecer também ao som, né? Do nosso irmão Gabriel, do nosso pastor, que se eles não estivessem aqui, imagina a gente cantando sem nenhum tipo de som, irmãos. Ficaria meio esquisito, meio fora de forma, né? E também agradecer também às futuras colunas da igreja, que é as crianças, onde teve esse valor aí, tem esse valor desde criança, e desde criança já estão na igreja cantando, dançando. E isso é um motivo de muita alegria, irmãos, porque a gente começa a se crescer quando é pequeno. Quando é pequeno é que a gente começa a entender mais a palavra de Deus. Agora imagina essas crianças quando tiver na adulto, como não vão ficar sabendo da palavra de Deus, né? É muito interessante. Então eu agradeço muito a Deus, o ministério dela também, que Deus possa abençoar o ministério delas também, porque eles cantando, irmãos, incentiva até a gente que é velho cantar, irmão. Eu, para falar a verdade para vocês, irmão, eu canto, irmão, mas eu canto tão ruim, irmãos, tão ruim, que quando eu canto no chuveiro, né, eu abro toda a água do chuveiro e quando eu estou cantando, eu fico seco, porque eu canto tão ruim que as águas sempre caem do lado, cai do lado e não cai em mim. Eu falei, mas eu sou ruim mesmo, hein? Mas é assim, irmãos, a gente tem que louvar a Deus daquela maneira que a gente recebeu um dom, daquela maneira que a gente é, daquela maneira que a gente pode fazer. E, irmãos, o tema nosso hoje aqui, irmãos, é uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos, mas eu gostaria que os irmãos respondessem para você mesmo. Você sabe do que você precisa? Você sabe do que você precisa? Se por um acaso nós não sabemos, irmãos, do que nós precisamos, nós devíamos perguntar para quem? Para aquele quem sabe. E quem sabe? Deus. Deus, Ele sabe do que você precisa, do que a irmã precisa, do que cada um de nós aqui precisamos. Mas a questão é, irmãos, será que eu sei do que eu preciso? Será que eu sei? Se eu sei, irmãos, do que eu preciso, por que eu passo tanta dor, tanto sofrimento? E Deus, quando vê, irmãos, uma situação dessa, né, Ele vê tantos filhos dele passando por nessa necessidade, e Ele vê muitos filhos dele procurando ajuda médica, procurando ajuda de pessoas que é indicado para eles, mas não dobra o joelho
para buscar a Deus. Aí faz uma pergunta: onde que está Deus na minha vida? Deus, irmãos, quando Ele criou o mundo, lá no livro de Gênesis, diz que, depois que Ele criou o mundo, Ele diz que eis que tudo era bom e lindo. Deus, Ele criou o mundo perfeito. Mas por que Ele criou o mundo perfeito? Porque Ele queria que você vivesse diretamente naquele jardim, nesse mundo, sem dor, sem sofrimento e sem morte. Porque Deus, irmãos, Ele não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para viver o que, irmãos? Eternamente. Mas certo dia, Deus olhando para o mundo, Ele se entristeceu muito, irmãos. Porque Ele olhou para o mundo, Ele viu o mundo, irmãos, que Ele criou tão perfeito. Ele criou um mundo para viver eternamente com Ele. E Ele olhou para o mundo e disse: esse mundo que eu criei para viver a vida eterna está condenado à morte. Condenado à morte. Por quê? Porque quem pecou, irmão, fomos nós. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele criou o homem perfeito. Mas aí a gente tira uma lição, irmãos, do valor e do perigo e do poder que tem o pecado. Satanás, irmãos, ele não brinca de ser diabo, não. E Deus, Ele não brinca de ser Deus. Mas quando Deus olhou para o mundo, viu o mundo condenado à morte, Ele falou assim: eu sei do que os meus filhos precisam. E foi aí que Ele enviou quem para morrer por nós? Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, irmãos, Ele começava a pregar, Ele começava a curar, qualquer lugar, irmãos, que o povo sabia que Deus ia estar, que Jesus ia estar, eles estavam lá presentes. Por quê? Porque eles queriam cura, queriam ver os seus parentes que ressuscitavam, e Jesus chegou e trouxe alegria, trouxe paz, trouxe salvação e trouxe cura para todos aqueles que os procuravam. Essas coisas, irmãos, talvez acontecem comigo, com você, com nós, no sentido do quê? De que nós saíssemos do nosso conforto e buscar a quem? A Deus. E Jesus, irmãos, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa e o que nós precisamos. Mas Ele não pode te ajudar se você não pede, irmãos. É a mesma coisa, irmãos, se eu vou no açougue, eu vou para comprar carne. E se eu vou no açougue, eu fico parado lá olhando as carnes lá, vai chegar um tempo lá, vai chegar uma hora que o rapaz vai perguntar: que carne o senhor vai levar? Não sei. Ué, você não sabe o que você está fazendo aqui então? Mas se ele sair com a carne, é porque alguém o atendeu. A palavra de Deus é assim, irmãos. Ela vai e ela nunca volta o quê? Vazia. Nunca volta vazia. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, irmãos, lá em São Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Amém, irmãos? Irmãos, aqui, irmãos, diz aqui a missão dos 12. Aqui, irmãos, do versículo 1 ao versículo 8, nós iremos ler, mas aqui Deus, irmãos, Jesus, quando Ele estava, irmãos, ensinando os discípulos, eles viram que o discípulo, irmãos, precisava de algo
para cutucar ele, precisava de algo para fazer eles prestarem mais atenção, precisava de mais algo para que eles se despertassem. Por quê? Porque eles andavam com Jesus, ele via Jesus pregar, via Jesus curar, tanto que chegou a tempo que Pedro chegou e falou para Jesus: Senhor, ensina-nos o quê? A orar. Só que eles viram coisas a mais, irmãos. Eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus abrir olhos de cego, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Então tudo isso eles viram, só que eles estavam junto com Jesus. Mas Jesus falou assim: eu preciso fazer algo para eles, porque eles têm que aprender, não na teoria, porque na teoria eles já sabem, mas eles têm que aprender o que? Na prática. Na prática, porque a função de Jesus quando ele desceu aqui, irmãos, era para instituir os 12 discípulos, para trazer a salvação, para morrer por mim e por você, e que a mensagem ia se estender devido aos 12 discípulos que ele fez, e através de lá, a mensagem ela foi se espalhando, tanto se espalhou, que quando desceu o Espírito Santo no tempo do Pentecostes, quando uma pregação de Pedro, irmãos, quantas pessoas ele levou ao batismo? Mais de 3.000 pessoas. Só que Jesus, irmãos, ele viu no coração dos discípulos que faltava alguma coisa. Só que Jesus não chegou para eles e falou para eles que faltava. Jesus fez um plano tão bom, irmãos, tão bom, que os próprios discípulos, andando e pregando, eles iam ver o que faltava para eles, e Jesus disse: isso que falta para você. Quer ver só? Vamos lá, irmãos. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem o que, irmãos? Enfermidade. Ou seja, agora aqueles discípulos estavam tendo uma garantia de Jesus para eles irem levar a mensagem, apresentar para o povo o reino dos céus, e eles estariam com poder. Mas foi algo a mais, irmãos, também aqui. Ele deu poder para expulsar o que, irmãos? Demônio. Só que os irmãos, grave bem, irmãos, esse versículo aqui, irmãos, para a gente depois, no final do sermão, a gente conferir isso daqui direitinho, para a gente ver o que aconteceu. Olha o versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí eu pergunto, será que eles fizeram isso, conseguiram fazer isso? A Bíblia vai dar resposta para nós, irmãos, no versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Então, aquele propósito que Jesus queria que eles saíssem, ou seja, Jesus fala assim: desapega um pouco a mim, apega mais as pessoas lá fora, que é para lá que vocês têm que levar o evangelho. Então eu estou dando poder para vocês curarem, para vocês se beneficiarem de vocês mesmos, e tudo que eu falar eu estou dando poder para vocês, e tudo que vocês falar vai se cumprir, e se cumpriu o que os discípulos falou. Só, irmãos, que teve um problema. Diz as Escrituras, irmãos, que eles andavam todas as aldeias pregando o Evangelho. Só que eu quero que os irmãos abrem suas Bíblias, irmãos, lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Amém, irmãos? Ou misericórdia? Glória a Deus. Então vão tudo para o céu. Olha só, irmãos. Só que todas, quando você estuda, irmãos, você tem que passar pela prova, né? Se você passar pela prova, é porque você aprendeu. Porque se você não aprendeu, você não passa pela prova. Ou, então,
você de uma certa forma aprendeu na teoria e depois na prática. Por exemplo, um mecânico, irmãos, para ele consertar um carro, ele tem que ser estudado. Só que é totalmente diferente, irmãos, teoria e prática. Porque ele aprende uma coisa, só que quando ele vai mexer no carro, irmãos, o carro é totalmente diferente. Às vezes tem carro que ele aprende lá, não é do mesmo jeito. Então, como ele diz, ele tem que estudar mais para poder, ou se integrar mais, ler livro mais de mecânica, para que ele possa se atualizar no conserto do carro. Então, ele tem que ter teoria e a prática. Só que aqui na prática, aqui, irmãos, aqueles 12 discípulos que Deus tinha dado poder para eles expulsar o demônio, eles parecem que não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, irmãos. Como assim, irmão Elis? Porque Jesus, irmãos, ele pôs no caminho dos discípulos, ele pôs uma prova para os discípulos. E aquela prova, Jesus vai dizer para o próprio Pedro. E essa prova é essa, irmãos, ó. Marcos capítulo 9, versículo 16. Marcos capítulo 9, versículo 16. Amém, irmãos? Vamos lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu em redor deles grandes multidões, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para eles o saudaram. E perguntou aos escribas: de que discutes com ele? Ou Jesus, chegando nos discípulos: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? Talvez o que foi que ele fez de errado que vocês estão discutindo, a ponto de vocês largarem deles e vir me saudar? Porque eles foram até o discípulo, irmãos. Porque se a gente for ver aqui no livro anterior que nós lemos aqui, Deus tinha dado poder para eles expulsar demônios, para curarem. Então todos os discípulos, todos os povos, todos os escribas e fariseus foram até ele. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Olha só, o versículo 17. E um da multidão respondendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma e arranja os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e eles não puderam. Mas espera aí, irmãos. Como que os discípulos não expulsaram aquele demônio, se Deus tinha dado poder para eles expulsarem aquele demônio? Porque Jesus, ele disse: vocês vão, dou poder para vocês curarem e expulsarem demônio. E eles fizeram isso. Só que agora aqui, eles não expulsaram aquele demônio. E isso causou, irmãos, um transtorno tão grande nos discípulos, que os discípulos começaram a falar entre eles: puxa vida, no que foi que eu pequei? No que foi que eu pequei? Mas mesmo assim, eles não desistiram, irmãos, e seguiram em frente. E eles começaram a olhar o desfecho, irmãos, do que iria acontecer. E no versículo 19, Jesus disse assim, e ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofreis ainda? Trazei-os. Ou seja, irmãos, quando eu tenho algum parente ou alguma pessoa que eu oro, eu entrego aquela pessoa que a Deus.
Porque somente a Deus pode curar, porque se eu pudesse curar, irmãos, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer igual médico, eu ia curar para poder tratar você. Só que aqui a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos: tudo que vocês fizerem, vocês não cobram. Por quê? Porque de graça dai e de graça recebeis. Mas houve uma inversão no mundo, irmãos. Houve uma inversão tão grande no mundo que o certo é errado e que o errado é certo. E aquele pai, irmãos, quando Jesus diz, traz aqui, ele viu uma esperança. Poxa vida, Jesus ele vai curar o meu filho. E levou o filho com tanto carinho, tanto amor. E eu imagino que sofrimento, irmão, daquele pai que andava por todos os médicos, todas as aldeias, procurando alguém que pudesse curar o filho dele. Porque o filho dele, se deixasse ele solto, se tivesse um rio, ele se jogava no rio. Se ele visse uma fogueira, se jogava na fogueira. Porque era o Satanás, era o inimigo querendo tirar a vida daquele filho. Por quê? Porque aquele pai tinha um amor tão grande por aquele filho que o protegeu. E aquele pai, irmãos, ele estava, irmãos, seguindo as Escrituras quando Jesus disse assim: ensina o seu filho no caminho que deve andar, para quando for velho não desviar dele. O pai, irmãos, ele pode curar seu filho através de uma oração. O pai, ele pode garantir a vida do seu filho através de conselho. E a Bíblia diz: bendito é o filho que obedece o seu pai. E aquele pai, irmãos, trazendo aquele menino para Jesus, Jesus olha para o menino, põe a mão no menino e pergunta assim para o pai: há quanto tempo ele está assim? E aí o pai diz assim: desde da sua infância. Desde a sua infância. E eu calculo aqui, irmãos, eu não vou fazer a base certa, porque a Bíblia não dá o tempo certo, como aquela criança estava, mas ele diz assim, desde a infância. Eu calculo que uns 3, 4 anos, aquela criança já ter sofrido, e naquele tempo, acho que a criança estava com 7 meses, 7 anos, porque a criança já sabia andar. E Jesus, irmãos, ele olhando para o seu pai, ele disse: tudo pode naquele que ter fé. Se você tem fé, tudo é o quê? Possível. Tudo que você crê, tudo que você tem fé, tudo é possível. Só que aquele pai, ele disse: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Me ajude. Porque aquele pai, ele estava aos poucos desacreditando no mundo e desacreditando que na sua própria fé, porque ele andou por todos os lugares e ninguém curou seu filho, então ele já não estava vendo mais cura para o seu filho. Mas Deus, irmão, Jesus olha para o coração daquele homem, vê que aquele homem sofreu muito. E aí que eu digo para os irmãos: se você está sofrendo, vai até Jesus. Vai até Jesus. Porque Jesus fala assim: filho, seu fardo está pesado? Tá, né, filho? Traz para mim e pega o meu, que o meu fardo é leve. Então por que você sofre, filho? Por que você sofre? E aquele pai chorando, irmãos, chorando, ele disse para Jesus: se tu podes, cura meu filho. Cure meu filho. E quando Jesus, irmãos, ele põe a mão na cabecinha daquele menino lá, aquele menino fica como se estivesse morto. Mas imagina a alegria quando Jesus pega na mão do menino e diz assim: levanta. Imagina a emoção daquele pai que sofreu tanto com aquele filho, irmãos. Imagina a emoção daquela mãe
que ao ver o seu pai chegar com aquela criança lá, irmãos, sã e sem nenhum tipo de dor e sofrimento, imagina a alegria dela. Irmãos, Deus, irmãos, Ele quer trazer paz ao seu povo. Jesus, ele veio nessa terra para trazer paz, para trazer alegria, para tirar dor, para tirar sofrimento. Se eu não chegar a quem tem o antídoto da cura, eu vou chegar em quem, irmãos? E eu fico, irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo a alegria daquele pai. E a primeira coisa que aquela criança ela vê, o que ela vê, irmãos? Ela vê o rosto daquele que curou ele. Ele vê o rosto daquele que curou ele. Aí o pai fala assim, agradece a Deus, fala muito obrigado e diz: filho, vamos ver a mamãe. É isso que o inimigo ele quer, irmãos. Ele quer destruir família. É isso que o inimigo quer. Ele quer atacar alguém da sua família, mas ele não ataca o pai porque sabe que o pai segura, irmãos, com firmeza, e nem a mãe, mas ele vai atacar uma criança, porque a criança, irmãos, quando ela está enferma, ela descontrola o lar inteiro, irmãos. Pai não trabalha direito, mãe não trabalha direito. Mãe, em vez de ficar limpando a casa, fica se entregando mais ao cuidado da filha, porque a filha merece. Isso chama-se amor. Isso chama amor, irmãos. E o diabo, ele sabe, irmãos, meu ponto fraco. Ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. É por isso que eu fiz essa pergunta. Você sabe o que você precisa? Que Jesus viu, irmãos, sabia que o que faltava para aqueles discípulos e deu para ele. Mas agora vamos para Mateus, irmãos. Que Jesus vai dar a resposta para os discípulos. E eu fico feliz porque nosso pastor aqui, ele falou sobre sair de oração, né? E eu fico muito feliz que, sem saber, ele me ajudou no meu sermão. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 19 ao 25. Mateus capítulo 19, versículo 25. Diz assim, irmãos: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Ou seja, os discípulos ficaram intrigados, irmãos, porque Jesus deu poder para eles expulsar demônio, mas eles não expulsaram, e chegou até aquele momento, irmãos, ele viu que Jesus expulsou aquele demônio, irmãos, e eles ficaram perguntando: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O Senhor tinha dado poder para nós. Mas é aí que entra, irmãos, a sabedoria de Jesus. Olha o que Jesus disse no versículo 20. E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena o quê? Fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, irmãos, o grão de mostarda é uma das hortaliças que tem uma semente mais pequena, mas quando ela é plantada com amor e ela é regada, ela se torna tão grande que serve até para a morada de pássaro. Simplesmente é essa fé que Jesus estava falando que eles precisavam.
E Jesus ainda diz mais, irmãos, aqui no versículo 21. Aqui Deus de Jesus, de uma certa forma, ele ele mostra para os discípulos o poder que tem aquele a quem ele sempre combateu. Diz assim: mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pastor disse aqui, irmãos, que a gente deve vigiar o quê? 24 horas. Sabe por quê 24 horas? Porque o diabo está acordado 24 horas para te atentar. Para te atentar. Ele quer destruir a minha vida, quer destruir a sua vida. Por quê? Porque ele perdeu o direito da salvação, porque ele se rebelou contra Deus. E ele pôs no coração dele: eu não posso ter filho, mas eu amaldiçoo quem tem filho. Eu não posso demonstrar amor por ninguém, mas também vou destruir quem tem amor. Porque se o diabo ele tivesse amor, irmãos, ele não fazia tanto mal, principalmente com uma criança, irmãos. Irmãos, eu não sei o que passa, irmãos, na sua vida. Eu não sei. Mas existem duas pessoas que sabem: você e Deus. Você e Deus. Faça como o pastor disse, que a Bíblia diz: orai sem cessar. Quando você tiver algum problema, irmãos, fica para você esse problema e leve a quem possa resolver. De que forma você leva? Tranque-se na porta do seu quarto, fecha a porta, irmãos. Fica lá você e Deus você. Lá você chora, lá você grita. Porque se você está falando sozinho com Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. E ali o que ficar, ali fica só entre você e Deus. Não precisa ninguém ficar sabendo da minha vida, do que eu estou passando, irmãos. Não precisa. Porque se eu for falar para os outros aí: olha, estou passando isso, daqui a pouco o mundo inteiro está sabendo o que eu estou passando e o meu problema continua o mesmo. Continua o mesmo. Não mudou nada. Apegue-se a Deus, irmãos. Vamos orar. Vamos jejuar. Talvez a sua bênção, irmãos, ela demora para chegar. Eu acho que a minha bênção ainda não chegou, é tarde. Mas não é, irmãos. Deus, Ele sabe qual é o momento certo. E Ele não vai deixar você sem resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. E se você tiver algum problema, clame a Deus. Troca de fardo com Ele. E eu tenho certeza que Ele irá melhorar a sua vida em 100%. Ah, mas eu sou pecador. Eu sei, mas foi por isso que Jesus morreu. Ah, eu confio em Deus. Amém. Ah, mas eu não confio em Deus. Passa a confiar. Mas passo por dor, sofrimento, tudo bem. Essa dor e sofrimento que eu e você passam, irmãos, não chega nem nos pés de Jesus o que Ele passou. O que Jesus passou, irmãos, por mim e por você, nós nunca iremos passar, porque se nós passar, nós não iremos aguentar. E Jesus, Ele foi, irmãos, tão leal com aqueles que mataram Ele e com aqueles que foram fiéis a Ele, quando Ele diz assim: olha, eu fiz tudo isso por vocês, mas se você crer, ter fé no que eu fiz, você será salvo. Mas se você não crer e não ter fé, você será condenado. Por quê? Porque a salvação eu trouxe para cada um de vocês, ou seja, eu trouxe para o mundo inteiro. Então hoje, graças a Deus e graças a Jesus, eu tenho direito à salvação.
Não jogue sua salvação fora, irmãos. Não jogue sua salvação fora, porque lá na frente você vai dizer assim, quando você vê Jesus, naquele hino que o irmão cantou, quando você vê Jesus, você vai falar assim, puxa vida, esperava tanto por esse Jesus. E hoje eu tenho o prazer de ver o rosto dele e subir com ele para o céu. Olha que maravilha, irmão. É difícil, mas não é impossível. Que Deus ajude, nos abençoe, e eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.